Estúdio CBN. Seu direito. Todas as quartas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o quadro Seu Direito com o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Para quem não acompanha, por que você não o chama de Doutor Vinícius? Porque ele não quer. Né, Vinícius? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Acho que é uma formalidade necessária chamar de doutor. Eu estou aqui só para compartilhar meus conhecimentos com vocês e também aprender. Tá certo. E vamos fazer então todo mundo aprender, Vinícius, começando a falar de contrato de trabalho, né? Afinal de contas, nós temos várias modalidades hoje. A gente não está falando só de consolidação das leis do trabalho, né? Aquele contrato chamado CLT. Como se faz para formalizar um contrato, Vinícius? Bom, na verdade, em regra, Marco, o principal instrumento de formalizar relações de trabalho no Brasil vigente ainda é o contrato de trabalho da CLT, aquela chamada carteira de trabalho azulzinha, né? E a maioria dos trabalhadores no Brasil ainda tem, né? A carteira física. Nos últimos anos houve uma mudança gradual, né? E a carteira de trabalho passou a ser digital, né? Então é um arquivo eletrônico que a gente consulta e verifica ali os nossos registros. Então, em regra, na verdade, toda pessoa que estiver trabalhando no regime CLT, ela deve ter um contrato de trabalho e tem que ser formalizado na sua carteira de trabalho. Antigamente era carimbado na carteira, que a gente falava na carteira física, e hoje ele é um arquivo eletrônico no formato virtual, né, que é feito um registro. E como é que se faz um registro, né? Como é que se faz um contrato? Quais são os requisitos mínimos iniciais dos quais o empregado e o empregador devem obedecer? A primeira coisa é as partes chegarem num acordo, né, pela vaga, né, tá lá o cargo que a pessoa vai ocupar, a remuneração, o horário de trabalho, né, e para isso o empregador fornece um contrato à parte, por escrito, explicando, olha, o cargo do senhor, da senhora vai ser esse, a remuneração será essa, os horários serão esses, o horário de intervalo será esse, né, então está estabelecida as atribuições de um contrato de trabalho, esse é o modelo mais simples. Então aí a pessoa assina, né, e passa do que a gente chama de um exame médico, inclusive, também, né? Então, toda vez que um empregado for contratado, ele tem que passar por um exame médico, né, que chama exame admissional, que ali vai verificar se o empregado tem ou não alguma condição de saúde vulnerável, se tem alguma doença pré-existente que possa impactar na relação de trabalho. É claro que, muitas vezes, esse tipo de situação não pode ser algo que impeça a contratação, porque senão pode ter uma situação de discriminação. Feito isso, né, faz essa formalização do contrato de trabalho, lança os dados no sistema, que é um sistema do governo federal hoje, né, que é o antigo social, que a gente chama, e aí sim, esse empregado está apto para começar a trabalhar, né? Então ele tem que passar pelo exame admissional, assinar o contrato e só assim ele passa a trabalhar efetivamente. Isso é uma garantia tanto para o empregado como para o empregador, né, para não discutir aquela situação, mas ele tinha vínculo ou não tinha vínculo? Então, esse é o primeiro ponto aí específico, né, na modalidade CLT. Mas dentro da modalidade CLT existe uma outra situação de um contrato de trabalho, que é o chamado contrato de trabalho intermitente, né, que é um contrato especial, que não é a regra, certo? E ele é utilizado quando existe uma necessidade de utilização de mão de obra com urgência ou com uma situação pontual. Então, esse empregado faz um contrato de trabalho intermitente, que tem regras diferentes do contrato de trabalho normal, na qual o empregado passa a ser chamado, às vezes em regime de urgência, né, um dia de antecedência, para que esse empregado possa, sim, aí realmente começar a trabalhar, e ele trabalha esporadicamente, às vezes um dia ou outro dia, né, por isso que ele é chamado de contrato de trabalho intermitente, né, então existe essa modalidade no CLT. E ainda, evidentemente, que existe o trabalho autônomo, então, na verdade, eu contrato uma pessoa para um trabalho pontual, então eu contrato esse trabalho de forma autônoma, então não tenho registro na carteira, e depois da reforma trabalhista, em algumas situações, se estabeleceu o contrato, né, do regime PJ. Então, as pessoas abrem uma pessoa jurídica e acabam prestando serviço para outra pessoa jurídica. É claro que esse tipo de relação pode ter um problema jurídico, principalmente para o empregador, né? Porque o empregado, no caso o prestador de serviço, pode depois solicitar o vínculo empregatício na Justiça do Trabalho.
Então tem essa situação de insegurança. E para o empregado, a pejotização, que a gente chama, cria uma série de precarizações na relação de trabalho, porque ele deixa de ter uma série de direitos que o empregado CLT, como tem férias, 13º, fundo de garantia, seguridade social, que é o INSS, dentre outras situações. Vinícius, boa tarde. Existem outras modalidades também de contratos de trabalho, né? Quando a gente fala, por exemplo, da contratação de um temporário ou de contratos de estágio, também se enquadram aí nesse formato de contrato de trabalho, né? Bom, o contrato de estágio, ele não tem uma relação de trabalho. É importante deixar claro, é que se confunde muito hoje, né? Muitos empregadores acabam se utilizando dos estagiários para acabar trabalhando, de fato, né? Então, aí, na verdade, é um equívoco que pode ser realizado como uma fraude, né, no contrato de trabalho. Então, o estagiário, ele não aprende, como se fosse tá ali para ter um aprendizado, né? Então, ele vai ter contato com o trabalho, evidentemente, mas a situação dele é excepcional. Tanto que existe um limite de jornada, né, que é de até 6 horas por dia, tem limitações em relação às férias, horário de estudo, liberação para provas, tem um seguro, né, e não tem os direitos que o empregado comum teria. Então, tem essa diferença no contrato de estágio. No temporário, né, aí sim, na verdade, é um empregado no regime CLT, então o contrato de trabalho temporário está previsto na CLT, e ali tem condições especiais. Ele é contratado por uma situação excepcional, uma demanda de trabalho extraordinária, né, que não estava prevista, ou vai ser prevista por um período específico, quando tem um aumento de demanda, seja no comércio, na indústria, em qualquer outra atividade, né? Que aí, por exemplo, no Natal, por exemplo, quando aumenta o número de necessários de empregados no comércio, acontece muito isso, o comércio contrata trabalhadores temporários para suprir a demanda do Natal, o aumento de horário, as lojas às vezes abrem até mais tarde, né, e começam mais cedo, então você precisa de mais empregados, então eles acabam contratando no regime temporário. O regime temporário tem um início e fim especificado do contrato de trabalho, né? Então, é algo ali que você já sabe quando começa e sabe quando vai terminar. No contrato de trabalho, em regra, ele é por prazo indeterminado. Então, você sabe quando começa, mas você não sabe quando termina. E o empregador tem o poder de decidir quando ele termina, o empregado também pode solicitar a demissão. Então, existe essa possibilidade. E também uma outra situação que a gente chama de que é demissão por comum acordo. Aí, no caso, tanto o empregado como o empregador dizem, olha, entendemos que nossa relação não deve continuar, vamos chegar num acordo, e aí tem a chamada decisão de comum acordo, no qual o empregado deixa de receber alguns direitos em relação à demissão sem justa causa. Vinícius, está chegando uma pergunta aqui do Alan, ele é daqui de Campinas, ele trabalha com a academia regularmente, mas foi registrado como intermitente. Está certo? Pergunta ele. Bom, na verdade, a gente precisa entender como é que é o dia a dia dele, né? Se ele trabalha esporadicamente nessa academia, né? E aí eu não sei como é que funciona a relação dele, aí realmente se é um intermitente, tudo bem, ele vem um dia, depois não vem no outro, vem quando tem um aumento de demanda ou para substituir alguém emergencialmente, aí tudo bem. Mas se trabalha todos os dias no mesmo local, né? Ou 6 dias por semana, que é o que estabelece, tem direito a folga semanal remunerada, aí no caso, o formato de contrato dele está equivocado, né? Então a empresa aí tem que corrigir, né? Para estabelecer um contrato de trabalho por prazo determinado, que seria o correto se for isso. Bom, tem mais pergunta chegando aqui. Tayla Ramos, é sua vez de atender agora ao nosso ouvinte. O final do telefone dele é o 5626. Ele é o Cleidemir. Ele pergunta o seguinte, que ele trabalhou 3 anos em um lugar, mas esse local faliu e aí o chefe deixou de pagar o governo. Ele pergunta se tem como ele receber os direitos e também seguro-desemprego. Então, na verdade, funciona assim. Quando uma empresa fale, aí o que acontece? Normalmente ela nem demite os empregados, né? Em regra é isso que acontece. Então, como ela nem demite, o empregado fica naquela situação, como é que eu vou levantar o seguro, assim, habilitar no seguro-desemprego ou levantar meu fundo de garantia se tiver depositado, que é um grande problema também, quando a empresa falha, normalmente tem muitos atrasos de fundo de garantia, né? Então é importante ter esse olhar. Por isso que eu falo para os trabalhadores, acompanhem o status de fundo de garantia regularmente. É importante verificar isso junto à Caixa. Junto ao aplicativo da Caixa você confere. Então, se faliu a empresa, ele vai ter que tomar uma outra medida, né? Se não tiver se a empresa ou o administrador judicial que está administrando a falência não fizer a restrição de contrato de trabalho dele, ele vai ter que juntar esses documentos com a comprovação da falência para entrar com uma ação que chama
rescisão indireta do contrato de trabalho. O que seria isso? É uma ação que dá a demissão do empregado, é reconhecida a rescisão desse contrato por culpa do empregador. Então, aí ele passa direito com 2 alvarás, um de fundo de garantia, outro de seguro-desemprego, de levantar os fundos de garantia e de se habilitar no seguro-desemprego. Para a gente fechar, Vinícius, uma pergunta da Ângela Matiuso. O empregador pode exigir que o contrato seja PJ? Porque a gente já viu, né? Quando se oferece uma vaga, por exemplo, quando você vai fazer entrevista de emprego, olha, mas a gente só pode oferecer uma pessoa jurídica e não CLT. Então, na verdade, infelizmente, o empregado ou a pessoa que vai prestar o serviço, ela fica sujeita à vaga pré-estabelecida. Em regra, o contrato de trabalho deve ser CLT. Qualquer outra situação que não seja dessa está sujeita a uma fraude na relação de trabalho. Então, tem esse problema específico aí. Então, infelizmente, a pessoa que está se candidatando à vaga não tem muito o que fazer, não tem como obrigar enquanto estiver trabalhando, o empregador a fazer, estabelecer que a vaga tem que ser no regime CLT. Né? O que pode ser feito é uma denúncia, né, no Ministério Público do Trabalho, né, para dizer que há uma irregularidade, o Ministério Público do Trabalho pode fazer fiscalização e verificar ali, né, se realmente há uma fraude na relação de trabalho. Então, infelizmente, o que eu posso dizer é que ela não tem muito o que fazer, a não ser fazer uma suposta denúncia do Ministério Público do Trabalho. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, nos atendendo mais uma vez aqui no quadro Seu Direito. Obrigado pela participação, Vinícius. Obrigado a todos os ouvintes. Até quarta-feira que vem. Obrigado, Marco. Obrigado, Tyler. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Boa tarde. Agora 3h26, intervalo.